Olá, pessoal, tudo bem? Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradecer à comissão organizadora do evento e me apresentar para que então vocês conheçam um pouco do meu trabalho, o que que nós vamos conversar na palestra de hoje. Meu nome é Bruna, eu sou fisioterapeuta pela Universidade de Brasília, tenho mestrado em engenharia biomédica também pela Universidade de Brasília e estou no doutorado em Ciências, Tecnologia e Saúde pela Universidade de Brasília. O meu doutorado, ele tem como objetivo trabalhar com pessoas que vivem com HIV, fazendo uma avaliação um pouco mais detalhada sobre as características pulmonares, respiratórias e musculoesqueléticas dessa população. Então, por isso que hoje a palestra vai ser falando um pouco sobre a atuação da fisioterapia, da minha profissão, com o objetivo de dar ênfase na fisioterapia neurofuncional em pacientes com comprometimentos neurológicos em decorrência do HIV e da AIDS. Um dos objetivos que a gente vai ter nessa palestra de hoje é entender como que é a fisioterapia neurofuncional e também quais são as características desses pacientes que têm um comprometimento neurológico. Então, pensando nisso, o objetivo da nossa aula hoje é compreender as manifestações neurológicas associadas ao HIV e à AIDS, discutir o papel da fisioterapia neurofuncional, além de apresentar algumas técnicas e alguns recursos terapêuticos e discutir também algumas evidências baseados em casos históricos clínicos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus do HIV, ele vai acometer o indivíduo e ele vai fazer alguns depósitos em órgãos-alvo. Então, por exemplo, ele pode fazer um depósito em um órgão-alvo como o coração, como o pulmão, como o cérebro, as musculaturas. Então, ele tem ali algumas preferências de depósito. Quando nós temos ali essa infecção pelo vírus do HIV, se você fizer uso da medicação da TARV, você vai perceber que essa população ela vai ficar com o I igual a I. O que significa? Intransmissível e indetectável, pelo próprio uso da TARV, que é a terapia antirretroviral. Quando ele não faz uso da terapia antirretroviral, quando ele não apresenta ainda nenhuma das características clínicas que os definem como uma pessoa com AIDS, eles são uma pessoa que vive com HIV. Ele só vai se tornar uma pessoa com AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, se houver uma piora clínica e ele não apresentar o uso da TAV, tá? Então, quando nós estamos pensando sobre os avanços no tratamento, a gente começa a perceber que esses avanços no tratamento aumentaram a sobrevida, mas as complicações neurológicas pré-existentes ou adquiridas no decorrer desse processo, elas são persistentes. Então, isso é um ponto importante a se pensar, tá? Quando nós estamos pensando nos mecanismos de acometimento neurológico, a primeira coisa que nós vamos perceber é que o vírus da imunodeficiência adquirida, ele tem uma ação direta sobre o sistema nervoso central. E essa ação direta, quando nós estamos pensando em um paciente que não faz uso da TARV, ela vai causando processos inflamatórios locais e ela vai lesando esse tecido, ao ponto de gerar alguns comprometimentos neurológicos comuns e graves. Quando nós estamos fazendo uso da TARV, ela vai ter alguns efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles também podem estar associados a algum comprometimento neurológico, desde que esse órgão-alvo ele já apresente ali algum vírus que gerou uma lesão ou algum dano inicial. As pessoas que vivem com HIV, de modo geral, elas são mais susceptíveis a infecções oportunistas. Dentro dos contextos de infecções oportunistas, nós podemos ter doenças que vão gerar inflamações
ou alterações nas estruturas cerebrais ou no próprio encéfalo. E isso pode acabar desencadeando também algum tipo de comprometimento ou acometimento neurológico. Fora que as pessoas que vivem com HIV, elas apresentam uma predisposição maior a doenças cardiovasculares, como hipertensão, acidente vascular encefálico, entre outras doenças cardiovasculares. E comprometimentos cardiovasculares, eles podem impactar em danos na estrutura cerebral, no encéfalo, em toda a estrutura corporal, porque o nosso corpo ele é altamente vascularizado. Então, entender que nós temos diferentes ferramentas de mecanismo que vai levar a um dano neurológico e que esse dano neurológico ele vai diminuir a qualidade de vida, vai trazer impactos de modo geral nas atividades de vida diária, nós precisamos trabalhar com esses impactos, com esses comprometimentos neurológicos, com uma equipe multidisciplinar. Não somente a atenção da fisioterapia, mas nós precisamos pensar em um acompanhamento multidisciplinar e que cada profissional ele trabalhe de uma maneira preventiva, de promoção e reabilitação em saúde. Quando nós estamos olhando para alguns principais acometimentos neurológicos da pessoa que vive com HIV, a gente encontra como os mais comuns algum tipo de encefalopatia associada ao HIV, polineuropatia distal simétrica, mielopatia vacuolar, transtorno cognitivo e motor e neuropatias periféricas. Quando nós pensamos nas principais manifestações clínicas, nós vamos perceber fraqueza muscular, alteração de tônus, perda de coordenação motora, alterações sensoriais e déficit de marcha e equilíbrio. Quando nós estamos pensando na atuação da fisioterapia, a fisioterapia ela consegue atuar em qualquer uma dessas manifestações clínicas. Isso porque, quando nós temos um paciente com fraqueza muscular, nós temos programas de exercício, um raciocínio clínico que tenha como objetivo restabelecer a força dessa musculatura. As alterações de tônus, elas podem ser diversas. Eu posso ter uma hipertonia ou uma hipotonia associada. De modo geral, o fisioterapeuta ele consegue fazer um rastreio quanto a essa alteração de tônus e pensar em intervenções que modulem o tônus do paciente ou até mesmo que faça-se ali orientações ou acompanhamentos para que esse tônus ele retorne para mais próximo do confortável ou criar estratégias que possam ser lidadas por esse paciente com essa alteração. Além de exercícios que trabalham a coordenação motora, essas alterações sensoriais, como terapias que trabalhem diferentes texturas, diferentes temperaturas, que possam então estimular essa sensibilidade desse paciente, tá? Além dos treinos de marcha e equilíbrio, que são importantes pensando na população que vive com HIV, já que elas podem apresentar alterações de marcha não só por afecções e alterações neurológicas, mas também por alterações músculo-esqueléticas, que também são importantes, né? Pensando nesse contexto. Então, qual seria a importância da fisioterapia neurofuncional para pacientes que vivem com HIV? A primeira coisa é a gente entender que o objetivo da fisioterapia é manter e promover funcionalidade. É que esse paciente ele tenha uma oportunidade de retomar as suas atividades de vida diária, que ele tenha um papel social exercido, que ele consiga fazer as suas atividades de maneira mais independente e respeitando a sua autonomia. Então, o objetivo da fisioterapia vai ser sempre manter ou promover função, para que ele permaneça em movimento, para que ele tenha essa capacidade de desenvolver as suas tarefas, os seus planos, e que ele não necessite de outra pessoa para então executar aquele movimento, exercício, o que ele espera. Trabalhamos com prevenção de complicações secundárias, até porque as manifestações clínicas que nós trouxemos até aqui, elas podem causar maiores repercussões. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tem déficit de coordenação, alterações de sensibilidade, ele tem uma alteração na marcha e equilíbrio. Se esse paciente ele chega a cair, eu vou ter que lidar com as consequências de uma complicação secundária.
que pode ser uma fratura, pode ser um período de hospitalização, pode ser um período de infecções oportunistas que vieram a partir de hospitalizações ou de uma fratura. Então, são vários contextos associados diretamente a essas complicações. E que, se não tratado de maneira primária e preventiva, essas complicações elas vão estar cada vez mais atreladas à população. Outro ponto importante é a otimização da independência, é ter uma característica de conseguir fazer as suas atividades sem precisar de auxílio, ou se precisar de um auxílio, ter um auxílio guiado, ou seja, mecanismos de apoio, dispositivos auxiliares, ou até mesmo orientação quanto a um cuidador ou alguém que está próximo, para que favoreça nesse processo de aquisição da independência funcional. E, claro, melhorar a qualidade de vida, porque o objetivo de estarmos ali com essa funcionalidade é ter mais qualidade de vida, é ter mais liberdade para a execução das suas tarefas. Então, isso traz dentro desse contexto da importância da fisioterapia neurofuncional. Para isso, nós precisamos trabalhar com um contexto avaliativo. Não adianta eu vim aqui e dar uma palestra dizendo que nós vamos trabalhar com as pessoas que vivem com HIV sempre da mesma maneira. Isso não vai funcionar e não é dessa maneira. Por quê? Nós estamos trabalhando com indivíduos que têm experiências de vida diferentes, atuações profissionais diferentes e comportamento diferente. Então, de modo geral, nós temos algumas doenças que afetam a população que vive com HIV. Nós temos algumas condições clínicas que são mais esperadas, mas não necessariamente todos os pacientes vão andar e vão se comportar dessa mesma maneira. Então, o que que a gente precisa entender? A anamnese, ela precisa ser muito bem feita, ela precisa ser o mais detalhada possível, e sempre que nós estivermos pensando em pacientes que vivem com HIV e AIDS, nós precisamos fazer uma análise quanto à carga viral. Então, eu preciso observar a carga viral, eu preciso observar se essa pessoa já tem um histórico de fazer exercício físico ou não, se ele tem uma boa qualidade de sono, como estão os seus aspectos nutricionais. Então, não é entrar no que é a ação de outro profissional, mas entender os fatores que podem prejudicar na funcionalidade. E até mesmo fazer o encaminhamento para esses profissionais pensando nesse contexto. Então, por exemplo, se eu sei que aquele paciente está dormindo mal, que ele tem uma má alimentação, eu preciso encaminhar ele para outro profissional, para que a gente possa trabalhar junto e falar da mesma maneira. Se o meu objetivo é trabalhar com comprometimentos neurológicos, eu preciso fazer uma avaliação neurológica. Eu preciso avaliar componentes neurológicos. Eu preciso avaliar tônus, eu preciso avaliar força, eu preciso avaliar reflexos, eu preciso avaliar síndromes comportamentais. Então, eu preciso de uma avaliação que esteja amparada nas porções do encéfalo, cerebelo, todas as estruturas que compõem ali o meu sistema nervoso de modo geral. Então, dentro da avaliação neurológica, a gente até inclui a avaliação do sistema nervoso autonômico, porque nós temos também uma relação direta, né, entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso autonômico. Então, a ideia seria também avaliar os aspectos cardiovasculares, né, e como que eles impactam também na estrutura cerebral. A avaliação funcional é uma avaliação que nós temos como objetivo identificar quais são as tarefas que aquele paciente apresenta algum tipo de dificuldade ou que ele precisa de algum suporte. Qual o nível de suporte e qual o suporte. Por quê? Quando nós identificamos as tarefas que esse paciente tem uma dificuldade pelo processo avaliativo, nós vamos conseguir pensar em recursos e, consequentemente, intervenções que possam diminuir essa dependência funcional. Então, a avaliação funcional ela pode ser feita por diferentes questionários ou até mesmo por diferentes instrumentos. Então, a gente pode estar trabalhando ali, por exemplo, com o índice de Bartel, nós podemos trabalhar com a MIF, que é essa escala, né, o instrumento de avaliação de funcionalidade. Nós podemos utilizar a própria CIF, já que a CIF
ela favorece essa avaliação quanto à estrutura, função, atividade, participação, fatores ambientais, fatores pessoais que estejam ali associados a essas alterações funcionais, tá? E claro, uma avaliação detalhada quanto à marcha e o equilíbrio. Porque se eu entendo que as repercussões secundárias, elas vêm de déficits funcionais, elas vêm de comprometimentos na marcha e no equilíbrio, eu preciso também avaliar esses testes. Então, qual seria o objetivo das intervenções? Melhorar o controle motor, já que o controle motor ele é importante para o sincronismo entre o sistema nervoso central, as musculaturas e os demais sistemas. Eu preciso aumentar a força e a resistência, já que os próprios depósitos do vírus do HIV vão diminuir um pouco essa força muscular, vão trazer danos ali a nível de resistência, até mesmo dificuldade de melhoras nos ganhos de força, hipertrofias musculares. Tem-se uma redução da espasticidade como um objetivo, principalmente pensando em pacientes que evoluíram para a AIDS, treinar equilíbrio e marcha para que nós possamos minimizar esses danos secundários, trabalhar com a estimulação de funções cognitivas, e aí é importante entender que nesse trabalho de estimular as funções cognitivas, a gente não trabalha sozinho. A gente trabalha com a equipe da psicologia, trabalhamos com a terapia ocupacional, trabalhamos com o neurologista, psiquiatra. Então, a gente tem um objetivo ali de sanar todos os contextos e lacunas que possam estar associadas ao cognitivo. Inclusive, nós temos alguns recursos que são utilizados para treino cognitivo, como exercícios com duas tarefas, alguns exercícios que estimulam de fato a memória, o raciocínio lógico, que também podem estar implementados junto com outros tipos de exercício. Então, quando a gente olha aqui para os recursos e para as técnicas, nós temos, por exemplo, o treino de marcha. Quando nós estamos pensando nesse treino de marcha, nós podemos utilizar diferentes terrenos, diferentes velocidades, imposição de obstáculos, imposição de desvios, exercícios proprioceptivos, né? Que são exercícios que vão estimular, então, essa informação articular, muscular, integrada ao sistema nervoso. Facilitação neuroproprioceptiva pode ser um recurso, um instrumento a ser utilizado além das mobilizações. E é importante entender que nós estamos falando de pessoas que vivem com HIV e com AIDS. As pessoas que vivem com HIV, talvez elas nem precisem tanto nesse sentido de mobilizações passivas, mas sim orientação, cuidado quanto a mobilizações ativas. Já as pessoas que vivem com AIDS, aí a gente já pensa um pouco mais, principalmente naquelas que precisarem de algum tipo de hospitalização, ou que ficaram muito tempo acamadas, sem movimentos, que elas vão precisar de algumas mobilizações mais passivas mesmo, quando a gente está pensando em tipo de atividade. E claro, os exercícios resistidos, que são exercícios, né, de força, exercícios com objetivo de hipertrofia, com objetivo de melhora de força muscular, de modo geral. Então, a gente vai estar trabalhando com diferentes tipos de recursos. Os recursos, eles são pensados de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Então, pode ser que uns precisem de mais recursos e outros precisem de menos. Quando a gente olha para o treinamento de equilíbrio, nós podemos estar trabalhando com superfícies instáveis e estáveis, com desafios visuais e proprioceptivos, que permitam, então, um estímulo a diferentes condições em um mesmo momento e também permita que esse paciente ele crie novas estratégias. Porque a todo momento, quando nós estamos caminhando, fazendo alguma atividade, nós estamos criando novas estratégias, estratégias de movimento em si. E as estratégias de recuperação também, depois de uma queda, são importantes. Porque quando nós estamos pensando que essa população teve uma queda, nós precisamos entender que isso vai gerar danos psicológicos, emocionais,
vai gerar danos musculoesqueléticos, então vai gerar um medo, então esse paciente ele pode evoluir para uma cinesiofobia, por exemplo. Então eu preciso dar recursos para que ele entenda que ele pode continuar a tarefa, que ele pode continuar fazendo exercício, que ele pode continuar vivendo a vida dele, que essa queda não representa a realidade. Outro ponto importante são as intervenções na espasticidade. Primeiro ponto é uma avaliação que ela seja bem detalhada, boa o suficiente para determinar qual seria a melhor intervenção. Porque existem ferramentas como alongamentos, o uso de determinados tipos de órtese e até mesmo algumas técnicas inibitórias que nós podemos pensar como uma intervenção na espasticidade. Mas, claro, eu preciso avaliar o tipo de espasticidade, o tempo, os comprometimentos que houveram naquela região. Porque não é simplesmente pegar o paciente, sair alongando ou colocar uma órtese. Ela precisa fazer sentido para a condição clínica e para as características clínicas desse paciente. Outro recurso que pode chegar a ser utilizado é a estimulação funcional elétrica. Então, quando a gente pensa na FES, que é uma eletroterapia, ela vai ter uma indicação para paresia e para fraqueza. E essas indicações elas se aplicam às pessoas que vivem com HIV ou com AIDS, que apresentem algum tipo de alteração nesse sentido, uma paresia ali, uma redução da atividade, da força. E esses protocolos são protocolos seguros, porque são protocolos que a gente tem já descrito há muito tempo na literatura para estar trabalhando com aquisição, né, de força e por aí vai. Então, são possibilidades que a gente pode estar trabalhando com esses pacientes que apresentem alguma fraqueza ou uma paresia, por exemplo. Já que nós estamos pensando na abordagem cognitiva motora, nós temos alguns exercícios de dupla tarefa que vão estimular esse paciente a fazer duas coisas ao mesmo tempo, proporcionando ali uma atividade de áreas diferentes cerebrais, para que ele possa, então, reestabelecer a função. Existem alguns jogos terapêuticos que eles também podem ser utilizados. Então, a gente pode pensar ali em uma intervenção fazendo uso de um dominó, de um quebra-cabeça. Claro, quando a gente olha para esses jogos sem entender o contexto clínico, parece um jogo comum, parece um jogo simples. Mas para um paciente que tem dificuldade de raciocínio rápido, para um paciente que tem dificuldade geoespacial, quando ele faz um quebra-cabeça, aquilo para ele tem uma intensidade que inclusive pode causar modulações na frequência cardíaca. De tanto esforço, de tanta dedicação que aquele paciente precisou, cognitiva, motora, para alcançar aquele objetivo. Então, nós temos que entender que são jogos que podem ser utilizados de maneira terapêutica, mas que para isso a gente precisa ter um bom conhecimento sobre o paciente e sobre os recursos, porque senão a gente acaba utilizando um recurso que não é tão útil, que não é tão adequado para aquele paciente. Então a gente tem que pensar nisso com um pouquinho mais de riqueza de detalhes. Pensando nisso, nós vamos estar trabalhando num sentido interdisciplinar. Então, nós estamos trabalhando com diferentes profissões que se estabelecem, então, uma parceria multiprofissional para que cada profissional ele possa contribuir com a sua atividade dentro da profissão, mas que a gente consiga trabalhar juntos para o mesmo objetivo, que é proporcionar qualidade de vida para esse paciente, que é proporcionar uma melhor experiência cinético funcional e para que ele volte para o ambiente de trabalho, volte para o ambiente familiar. Como nós estamos falando de uma doença, de uma condição que ainda sofre muito estigma e preconceito no Brasil, nós precisamos ficar atentos ao envolvimento familiar. É importante que a família esteja inserida nesse ambiente de cuidado, que a família seja vista como uma rede de apoio e que ela possa estimular esse paciente a permanecer no tratamento, a permanecer engajado, para que então a gente tenha melhores respostas quanto a essa intervenção. Além disso,
É importante nós trabalharmos com algumas adaptações, alguns cuidados especiais. Se eu penso em um paciente neurológico de modo geral, eu preciso ter uma atenção muito grande à fadiga, porque a fadiga, ela nos sinaliza que houve alguma alteração muscular, alguma alteração na integração entre o sistema nervoso central, os nervos periféricos, somáticos e a própria musculatura. Então, se ele tiver uma fadiga, que eu percebo que é uma fadiga estrutural, o adequado é que a gente interrompa esse exercício. E, além disso, a fadiga é cardiorrespiratória. Então, a gente precisa estar atento ao nível de fadiga do paciente e a gente pode usar como recurso, por exemplo, uma escala Borg. É importante fazer o monitoramento da infecção. Por quê? Quando nós estamos pensando na população que vive com HIV e AIDS, eles estão o tempo inteiro fazendo uso de antirretroviral. Então, eles vão ter ali níveis sinalizadores de CD4, de CD8, que vão deixar claros para nós se esses pacientes eles precisam ou não modificar esse contexto medicamentoso. Então, quando a gente está pensando nessas intervenções, é importante que a gente faça essa monitorização, pegue esses exames laboratoriais, faça o acompanhamento desses exames laboratoriais pelo menos a cada 3 meses, para que a gente possa ir acompanhando ali a condição clínica do paciente. Além disso, o ambiente ele precisa ser um ambiente seguro para o próprio paciente, né? Então, a gente precisa que seja um ambiente que ele possa sentir que não será vazado nenhuma informação, que ele possa sentir que é um ambiente seguro quanto pessoa, quanto atendimento. Então, nós estamos pensando ali em um ambiente que ele se sinta confortável o suficiente para estar ali, para estar naquela função. Então, é importante a gente pensar e proporcionar esse ambiente. Outro aspecto que precisa ser levado em consideração: nós temos algumas barreiras e desafios no tratamento das pessoas que vivem com HIV. O primeiro é o estigma social. Desde quando tivemos ali os primeiros casos de HIV no Brasil e no mundo, eles vieram munidos de muito preconceito, de muito estigma, onde no primeiro momento ele era associado a homens que fazem sexo com outros homens. Isso se tornou algo de senso comum e associado diretamente ao preconceito quanto à sexualidade do indivíduo. Então, se nós estamos falando desse contexto de estigma, muitos pacientes não vão querer fazer o tratamento. Não porque eles não acreditam no tratamento, não porque eles acham que o tratamento vai falhar, mas porque eles têm medo de serem descobertos e têm medo do preconceito que eles vão sofrer a partir desse descobrir. Outro ponto importante é a adesão ao tratamento. Se eu não tenho um paciente com adesão ao tratamento antirretroviral, que não tem também uma adesão ao tratamento fisioterapêutico, isso vai trazer uma dificuldade muito grande na condução clínica desse paciente na própria abordagem. Porque se ele vem para fisioterapia um dia e ele falta dois ou três, esse paciente ele não tem ganhos. E a partir do momento que ele não visualiza esses ganhos, ele vai retroalimentando internamente, cognitivamente, como se a intervenção não prestasse, ou como se aquilo não desse certo. Então, é um desafio, porque esse paciente ele precisa, muitas vezes, ficar um horário sem trabalhar para conseguir fazer a fisioterapia, ou ele precisa se deslocar para um local mais longe, porque às vezes não tem acompanhamento fisioterapêutico perto da sua casa. Então, tudo isso são limitações para adesão ao tratamento. Fora que nós temos uma relação socioeconômica como limitação. A população mais pobre, a população que tem uma condição socioeconômica mais difícil, ela vai ter dificuldade de ter acesso a todo esse tratamento, vai ter mais dificuldade a ter acesso às intervenções. Então, isso acaba voltando naquele contexto de estigma social e de adesão ao tratamento que são dificuldades, barreiras que a gente vai enfrentar pensando nisso. Quando nós estamos pensando
Em evidências científicas, o que é que nós temos hoje? Que o exercício físico, ele vai trazer, de modo geral, uma melhora no equilíbrio, na força e na independência funcional de pessoas que vivem com HIV e de pessoas que não vivem com HIV. Quando nós estamos olhando quanto a parâmetro, o exercício moderado acaba sendo um exercício mais seguro. Então, é um exercício mais bem tolerado, mais bem aceito, e até mesmo orientado quanto à Organização Mundial de Saúde. Por que que nós estamos falando nesse sentido, inclusive de Organização Mundial de Saúde? Porque nós estamos pensando em exercícios que promovam a melhora cardiovascular, neurológica, musculoesquelética, enfim, de todas as formas possíveis. Então, chegando ao fim do que nós estamos como objetivo aqui, nós precisamos entender que o paciente, quando ele testa positivo para o HIV, ele vai ser um paciente que vai passar por vários momentos, de insegurança, de estigma, e que ele vai precisar ter uma boa adesão ao tratamento antirretroviral. Senão, nós vamos ter uma grande dificuldade no tratamento fisioterapêutico, e principalmente do acompanhamento por uma, rede multidisciplinar. Tem alguns pacientes que apresentam AIDS e podem evoluir para polineuropatia periférica. Então, nós precisamos olhar com um pouco mais de cautela para essas características de sensibilidade, precisão de movimento e até mesmo força, já que eles podem apresentar algum tipo de déficit, de equilíbrio proprioceptivo. As intervenções, elas precisam estar bem alinhadas quanto a um treinamento de marcha, exercícios resistidos, eletroestimulação, se necessário, a introdução de alongamentos. Então, a gente sempre tem que pensar o que que esse paciente precisa, por que precisa e como que a gente pode intervir. O resultado, ele tem como objetivo melhorar o comportamento neuromuscular de modo geral do paciente, trazer um pouco mais de qualidade de vida e trabalhar também esses níveis de velocidade da marcha. Nós temos algumas recomendações práticas de modo geral, então nós precisamos individualizar esse tratamento o máximo possível para que esse paciente ele possa ser atendido quanto às suas necessidades reais e pensando nessas necessidades reais, que ele possa ser atendido com um olhar mais humano, com um olhar que respeite as suas dificuldades, as suas especificidades, e que seja um olhar que respeite a equidade humana. Nós precisamos sempre estar revisitando e revisando o processo de evolução, porque se esse paciente não está evoluindo, é sinal que a intervenção a terapêutica não está adequada. E nós sempre vamos priorizar a segurança desse paciente. E quando a gente fala de priorizar a segurança, é priorizar mesmo. Segurança da informação, respeitando a lei de proteção de dados, evitar que a gente saiba e divulgue para os outros, né, dados clínicos desse paciente. Então, a ideia é que a gente não divulgue dados clínicos dos pacientes, principalmente permitindo identificação, então, até mesmo para apresentar em um evento técnico-científico, nós precisamos de um respaldo legal, ético, o paciente tem que aceitar participar desse estudo. Então, é realmente priorizar a segurança de quem está ali confiando em nós para esse tratamento. Então, quando a gente pensa na população que vive com HIV, a fisioterapia neurofuncional, ela vai ser essencial, porque é com ela que a gente vai conseguir trabalhar esses danos neurológicos, cinético-funcionais. É com as intervenções precoces que a gente acaba tendo melhora no prognóstico. Então, se o paciente com HIV ele tem uma condição neurológica, quanto mais tempo ele leva para procurar um atendimento, quanto mais tempo ele leva para ser tratado, pior a nível de intervenção e pior o prognóstico, então ele pode ficar com alguma sequela ou ter alguma piora clínica. Então é importante nós pensarmos sobre essa perspectiva de estudo, de intervenção de modo geral. Essas foram as referências utilizadas para a construção dessa aula. Espero que tenha sido proveitosa para todos. Agradeço imensamente a organização do evento, pela paciência, pela disponibilidade e, claro, pelo convite. Então, muito obrigada a todos.